Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Shellen Galdino, eu sou assistente social, sou aqui do Serviço Social para Concursos e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco, sobre a minha prática profissional, meu trabalho profissional. Eu sou assistente social na área da saúde, precisamente de uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, que é um serviço de 24 horas. Pois bem, gente, para iniciar, esse vídeo, quero primeiro mandar um abraço para toda a equipe da UPA, dos diretores, os coordenadores, os profissionais. É uma UPA nova, recém-aberta e que todo mundo é muito disposto, a de fato construir uma saúde pública, para todos e para todas. Bem, o que é a UPA, gente? A UPA é uma unidade de pronto atendimento, é um serviço relativamente novo na rede, de atenção à saúde. A UPA, ela é criada, nesses últimos anos como uma forma de atender um gargalo que existia na média complexidade, viu? Atenção, a UPA não é alta complexidade, gente, é média complexidade. E se trata, de uma porta aberta de forma geral. O objetivo da UPA, de início, era desafogar um pouco, os hospitais, que são geralmente alta complexidade, que estavam superlotados, Então a UPA, ela funciona como, digamos assim, um meio termo, para alta complexidade, um pronto atendimento de urgência e emergência. Você está sentindo uma dor, você está sentindo mal, você vai para a UPA. E ela funciona, gente, 24 horas. Existem vários modelos de UPA. Existem UPAs que têm porte maior, existem UPAs que possuem porte menor. Nesse caso eu vou falar de uma UPA específica, que é a UPA em que eu trabalho, é uma UPA de porte 2, tá bom? Gente, nós trabalhamos num primeiro momento, com a escala de Manchester. Como é a escala de Manchester de classificação, É diferente da classificação de risco. A escala de Manchester, ela trabalha com 5 tipos de classificação: a azul, a verde, a amarela, a laranja e a vermelha. Conforme a gravidade do caso, você é classificado com uma cor dessa. A maioria dos casos acaba sendo azul ou verde, que são situações que não tem tanta urgência. Já laranja, amarela e vermelha são situações mais emergenciais, que precisam de um atendimento. No caso, a azul pode ser um atendimento de até 220 minutos, não existe nenhum risco, urgente e emergente ali. E a vermelha é aquela situação 0 minutos, ela precisa ser atendido emergencialmente, porque a pessoa está correndo risco de vida. Então a gente trabalha nessa forma de classificação, que é a escala de Manchester. A UPA, gente, enquanto uma estrutura organizacional, ela tem 3 alas para adultos e uma ala em geral para pediatria. Então nós temos a ala verde, a ala amarela e a ala vermelha. A parte verde, é onde ficam os clínicos, que vão fazer o atendimento do usuário e possivelmente encaminhar para a medicação, que fica ali na sala verde. A parte amarela e a parte vermelha é onde de fato existem usuários que estão internados, eles estão ali internados, recebendo cuidados paliativos com uma maior atenção. Então nós temos na ala amarela, que é a ala onde ficam os casos menos graves, nós temos um total de 8 leitos na amarela, na UPA que eu trabalho, sendo 3 na ala feminina, 3 na ala masculina e 2 no que nós chamamos de isolamento, que é mais para doenças infecto-contagiosas, mas que, claro, também às vezes acaba recebendo outras hipóteses diagnósticas que chegam na UPA. A ala vermelha na nossa UPA, que é, digamos, uma espécie de terapia intensivo, que existe ali, tem 3 leitos, é uma sala mais preparada, para de fato lidar com situações de intercorrência mais grave, por exemplo, intubação, infarto, esse tipo de situação.
E também existe, gente, os leitos na pediatria, né? Toda UPA também trabalha com essa espécie, né, de entre adultos e pediatria. A gente também tem atendimento pediátrico e também uma sala de medicação só para crianças, tá certo? Uma outra coisa, especificamente nessa UPA que eu trabalho, é uma singularidade dessa UPA, existe um atendimento especialista de ortopedia. Então também nós contamos com um ortopedista 24 horas na UPA e a gente acaba trabalhando com a referência do hospital de ortotrauma, né? Então a gente foi também uma forma de desafogar esse hospital de ortotrauma que existe em João Pessoa para pequenas lesões, né? Mas muitas vezes a gente faz o primeiro atendimento e regula, né, como a gente fala, para esse hospital de ortotrauma. Bom, muita gente perguntou, né? Eu coloquei perguntas lá no Instagram e eu decidi condensar todas as perguntas assim nesse vídeo como eu tô fazendo. Muita gente perguntou como é a carga horária de trabalho, né? Nós, assistentes sociais, e a maioria dos servidores dessa UPA em particular, a gente trabalha 20 horas semanais. Só que como a gente trabalha em regime de escala, né, em regime de plantão, lá, gente, até o serviço social funciona 24 horas. Eu sei que algumas UPAs não existe isso, né, do serviço social funcionar 24 horas, mas lá na UPA, sim, nós funcionamos 24 horas, bem como todos os outros servidores. A administração, existe um plantão administrativo, né? Então, a gente trabalha com 20 horas semanais, no caso, com plantões de 12 horas, e fica uma escala, né, que é uma escala sequencial de 6 plantões de 12 horas. Então, o serviço social não fecha. Dentro desse plantão, existem plantões diurnos e plantões noturnos. E todos nós do serviço social trabalhamos com escala mista. Então, eu dou um plantão diurno, o próximo é noturno, o outro diurno e noturno, e assim vai. Os plantões iniciam às 7 horas da manhã e terminam às 7 horas da noite. Existe 1 hora de descanso no plantão noturno, é um direito, mas assim, infelizmente a demanda de trabalho é tanto que nem sempre, às vezes, a gente consegue aproveitar, né, essa hora de descanso. E no plantão noturno existe 3 horas de descanso também. Isso para todos os trabalhadores, né, da saúde, funciona mais ou menos nesse modelo. O primeiro horário é meia-noite às 3 horas ou então às 3 horas às 6. E dentro da UPA, né, existe, claro, também o repouso dos trabalhadores, banheiro, esse tipo de coisa. Também na UPA, gente, todas as UPAs são assim, tá? Existe também alimentação para os funcionários, né? A gente recebe a alimentação que vem da própria prefeitura, não tem refeitório. E aí é um parêntese, porque muita gente pensa que a UPA tem condições de dar alimentação para as pessoas que estão internas, e não. Como a UPA é um pronto atendimento, é algo que deveria ser muito mais rápido, ninguém deveria passar lá mais de 24 horas, né? Na lógica do Kanban, acaba se ficando mais e as famílias precisam levar alimentação para os usuários, porque a UPA não tem estrutura de dar alimentação para quem está interno, é só para os funcionários, porque nós não temos refeitório, nem cozinha, esse tipo de coisa. Então, gente, a UPA, enquanto uma unidade de média complexidade de urgência e emergência, atende demandas, assim, das mais gerais possível, de uma dor, de uma pressão alta a um infarte, né? Então, tudo que for relacionado a coisas mais súbitas, urgentes, que precisa ali de uma mediação paliativa, a UPA vai servir para isso. Quando o paciente é interno na UPA, né, ele fica precisando de cuidados mais paliativos, vamos supor, uma pielonefrite, alguma doença mais assim, né, a gente também tem um processo que a gente chama, que se chama regulação. O que é regulação e por que eu vou explicar sobre isso? O serviço social na UPA, aqui na média complexidade da cidade que eu trabalho, que é João Pessoa, o serviço social atua num processo de regulação dos usuários, junto com a equipe médica principalmente. Aí você vai dizer assim,
Shellen, sério? Sim, é sério. Nós trabalhamos com regulação. E eu sei que esse problema não é só problema aqui entre aspas, né? Não é só algo que afeta aqui João Pessoa. Eu sei que muitas UPAs, certo? E muitas vezes, até alguns hospitais, o serviço social acaba ocupando esse espaço da regulação, que não é, digamos assim, nossa competência. Então, acaba, né? Por a regulação assim não ser nossa competência, fica muito complicado porque a gente não tem formação para isso, né? Já que o processo de regulação envolve as hipóteses diagnósticas e os quadros clínicos dos usuários internos. E como é que funciona, ao menos aqui em João Pessoa, essa tal, né, da regulação? Nós temos, gente, no município um sistema chamado SISREG, é o Sistema de Regulação. Ele regula todos os leitos de internação do município de João Pessoa. Então, eles têm lá, a gente passa o quadro do paciente, o cartão do SUS, o que o paciente tem, o usuário tem, e eles dão pra gente o chamado ID de regulação, né? Então, o usuário vai ficar lá aguardando a vaga. Paciente, gente, porque é um vício, né? Muitas pessoas falam paciente na saúde, então eu geralmente falo usuário, mas a gente vai pegando os vícios de linguagem, infelizmente. Então o nosso papel principal na UPA aqui, eu sei que algum serviço social e outras UPAs do país já conseguiram tirar essa função de serviço social e colocar no NIR, né, no Núcleo Interno de Regulação, que de fato é onde fica ali a responsabilidade, né, já que é mais um processo assim de ligar para o SISREG, de atualizar o quadro. No caso a gente usa um instrumento chamado Kanban, né, ou mapa, em que a gente coloca o leito, os dados, o quadro, há quantos dias está lá na UPA, quais são as pendências, se teve alta, se foi transferido. Então a gente fica um pouco nessa logística. E às vezes o que deveria ser o nosso trabalho, né, que é o atendimento social no âmbito da saúde, fica um pouco prejudicado porque a gente fica sobrecarregado, né? Porque assim, na UPA nós temos 12 assistentes sociais, certo? Dessas, a maioria dos plantões são plantões solos, só que durante a semana existem diaristas. Existe uma diarista da enfermagem, da regulação, que acaba sendo muito apoio pra gente. E aí também agora a gente tem uma diarista do serviço social, então acaba dando uma continuidade maior ao serviço. Mas a maioria dos plantões você está sozinho, né, para dar conta de todas as demandas. Então a gente fica com essa regulação e eu acho que às vezes é muito complicado porque a gente não tem esse conhecimento biológico do processo da doença que às vezes necessita para regulação. Então, existe esse SISREG, né, como eu mencionei, a gente passa o quadro, coloca lá o ID, mas isso funciona apenas para hospitais de municípios. Outros hospitais de referência, que são, por exemplo, do estado, aí o processo de regulação é diferente. Às vezes é por e-mail, certo? Às vezes é por telefone, por exemplo, quando é uma avaliação de cirurgia, quando é um AVC, quando é uma trombose venosa, esses casos mais específicos, assim. Então, o médico precisa vir na nossa sala, a gente faz a ligação para o médico do outro hospital, o médico passa o caso para o médico de lá, estando confirmado o quadro entre eles, né, porque o médico vai questionar o histórico do paciente, do usuário, aquela coisa toda, o médico de lá recebe ou não, viu, gente? Às vezes os médicos também não recebem, e aí também o nosso papel é fazer articulação, né, chamar o condutor da ambulância. Então a gente fica muito nessa articulação. Eu acho isso muito complicado, porque eu acho que isso acaba subalternizando muito a profissão e a gente fica um pouco subutilizado, né? E a gente recebe muita demanda social na UPA, gente. Eu vou comentar isso daqui a pouco, né? Porque assim, tem uma particularidade que um serviço de urgência e emergência, ele é diferente porque é tudo mais rápido, né? Tudo é muito... Quando você vê assim, as coisas passam muito rápido, então você não tem tanto assim tempo, né? E não existe também uma política para compreender esse papel da política de saúde naqueles aspectos biopsicossociais. Acaba tudo ficando muito limitado ao biológico. Então, gente, o serviço social na UPA, a gente basicamente lida tanto com esse atendimento direto ao público, né? Principalmente
com os acompanhantes dos que estão internos, né? Porque a família fica muito preocupada sobre o processo de transferência, né? Que a gente que acaba sendo os responsáveis juntos com o médico e o CISREG. E a regulação, assim, é o que toma maior tempo, né? Assim, se eu for resumir a rotina profissional, é esse processo de regulação, é ligar para o CISREG, atualizar o quadro, que é algo bem burocrático, é algo bem chato e muito subserviente à equipe médica. Então, é para mim um grande problema e eu acho isso muito problemático. Então, eu acho que uma grande tarefa do serviço social brasileiro hoje é tirar a regulação do serviço social. Nós não temos competência para isso. Assim, a gente não tem formação profissional para isso, né? Existem outros profissionais que são mais competentes para fazer e que até entende. Então, a maior demanda, gente, da gente é regulação, né? Contatos com a rede, encaminhamento, é fazer essa articulação da rede de serviços, né? Tanto de saúde, mas às vezes, né, com questões mais específicas mesmo do serviço social. Por exemplo, a gente recebe também, gente, muitos casos assim que são muito específicos. Por exemplo, vítimas de suicídio, mulheres que sofreram violência doméstica, sexual. Claro que a gente não é referência, mas a gente é porta aberta, né, para isso, para a saúde mental também. A gente também atende criança que sofre violência ou então negligência e principalmente muitos idosos negligenciados. Então essa parte, né, que seria de fato assim o que demandaria mais a atenção, acaba ficando um pouco prejudicado, mas isso não significa que a nossa equipe não faça. Eu mesmo assim, eu já sou conhecida lá como a assistente social dos vozinhos, né, dos idosos, porque nos meus plantões geralmente eu pego muitos casos, né, tanto de negligência à pessoa idosa, quanto também das famílias não quererem transferir, certo? Surge uma vaga e a família não quer transferir. Dependendo do caso, eu faço uma análise, né? Dependendo do caso, eu aciono sim o conselho do idoso, né, para que ele possa acionar as autoridades competentes. Então, eu já fiz muitos relatórios sociais sobre idosos. Eu já tive um caso assim de negligência. Às vezes também, como a gente trabalha em equipe interdisciplinar, não é todas as pessoas que têm essa dimensão social, sabe? Da perspectiva de saúde e doença. Então, alguns médicos que têm um olhar mais, assim, mais experiente, né? Às vezes passam os casos pra gente, que eles atendem lá na frente, já que a gente não tá lá na frente. Aí passa pra gente conversar, assim, por exemplo, pra mim já passaram muitos casos de negligência, então aí eu faço todo o encaminhamento, tento colocar ele na rede, mando o relatório pro CREAS fazer um acompanhamento, enfim. Então isso é um olhar que a gente precisa direcionar nas nossas respostas profissionais quando a gente atua na saúde, na urgência e na emergência, né? Então é compreender que existe um espaço nosso ali, mas a gente precisa imprimir esse direcionamento. Então é isso, gente. Essa parte social, né, de fazer relatório social, encaminhamento, por exemplo, uma mulher que a gente identifica, né, que tá tendo violência. Então a gente não só faz a notificação, né, para os órgãos competentes, como também o encaminhamento, por exemplo, para o Centro de Referência da Mulher. Eu mesmo já fiz alguns. A gente recebe muitas mulheres que tentaram suicídio, então elas precisam de um acompanhamento mais específico, né, que a urgência e a emergência não dá conta, né, que é um acompanhamento psicológico, por exemplo. Casos de crianças para o conselho tutelar, enfim, esse tipo de situação a gente acaba fazendo bastante, mas eu acho que entre as maiores demandas que tem dessa parte social é de fato a negligência aos idosos, né? Isso é muito presente na UPA, até porque a maioria das pessoas que estão lá internas são idosos, né, gente? Infelizmente. Bom, sobre a rotina profissional, a gente, quando inicia o plantão, a gente faz uma visita aos leitos, né, passando as informações. E geralmente, assim, eu gosto muito, como a maioria é idoso, né, eu pergunto tanto para o acompanhante quanto para quem está internado, se é aposentado, se recebe o BPC, para eu passar as devidas orientações, né, porque caso não seja aposentado, pode dar entrada no BPC a partir, né, da situação
socioeconômica que ele vive. Então, mas a maioria é aposentado, a maioria é aposentado ou então já acessa o BPC. Mas aí a gente tenta, né, também mostrar um pouco da rede, pergunta se conhece o CRAS, que sempre tem umas atividades, né, eu gosto de nas minhas visitas também, né, dar essa qualificação e também passo a situação de transferência, assim, claro, nunca fazendo promessa porque não depende de mim, mas dizendo que a gente está fazendo o possível, né, para que ocorra a transferência. Nem sempre é uma relação tranquila, né, às vezes a família fica um pouco impaciente, acaba descontando na gente, mas faz parte, assim, eu tento respirar um pouco, nem sempre eu consigo também, né, porque é muito estressante, gente, lidar com saúde, assim, fica todo mundo muito, né, à flor da pele. Então a gente acaba fazendo um serviço de educação em saúde também, né, com esses pacientes que estão internos. Agora, gente, eu vou para as perguntas específicas que mandaram lá pro Instagram, tá? Eu vou ler cada pergunta. Ó, você já recebeu casos de crianças e adolescentes que foram violentadas sexualmente? Especificamente eu nunca, tá? Nunca presenciei um caso desse, mas minhas colegas sim. O que eu já peguei, assim, foram casos de pessoas que já sofreram violência num outro momento da vida e que apresentavam, né, assim, principalmente tendências suicidas. Eu já peguei vários casos, principalmente de mulheres, assim. Então, com certeza, a gente aciona o Conselho do Idoso nesses casos, mesmo que haja suspeita. Agora, é preciso, como a gente está um pouco longe, logisticamente, da pediatria, é preciso que tenha esse trabalho interdisciplinar para que quando haja, né, uma suspeita, também esses casos sejam passados para a gente. O que eu vejo nos profissionais de saúde é que muitos, assim, não têm esse olhar, né? Então, a gente precisa também estar lembrando a eles que o serviço social está lá para isso, né? Que a gente tem que ser notificado quando ocorrerem essas suspeitas. Precisa fazer laudo ou parecer trabalhando na UPA? Foi uma pergunta de Everton. Não, certo? De modo geral, a gente não faz laudo, certo? Porque laudo é mais algo para a justiça e parecer muito raro. Eu já fiz um e vou explicar por quê. A gente tinha um idoso lá na UPA que ele não era de João Pessoa, ele era de uma outra cidade e a família não tinha condições de dar um acompanhante para ele. E uma coisa que uma assistente social me ensinou, Eusimar, é que acompanhante para idoso não é obrigação, sabe? É um direito dele. Então, muitas vezes os hospitais não querem receber idosos sem acompanhantes. Eu entendo assim, porque é muito difícil, né? Lá, todo um processo debilitado. Mas se a família não tem condições, tem muitos idosos que não têm familiares. Então, eu fiz um parecer resguardando, porque queriam acionar, né, uns médicos queriam chamar o Conselho do Idoso, pedindo para o Serviço Social chamar, e eu fiz um parecer dizendo, eu fui lá no Estatuto do Idoso, falando que não era obrigação, era direito, certo? E não era por causa disso que ele não ia receber atendimento na saúde, eu só fiz esse parecer. Mas, em geral, a gente faz encaminhamentos e relatórios sociais, tá? Já que a gente trabalha na saúde. Tamires me perguntou qual é o maior desafio que enfrenta. Ai, gente, são muitos, assim, eu não consigo nem elencar. Eu acho que é um trabalho muito estressante e eu acho que o maior desafio mesmo não é do profissional, é da rede conseguir atender todo mundo, assim, porque a rede é muito limitada em número de leitos, principalmente em hospitais. Então, a UPA, ela só consegue fazer o atendimento paliativo, ela não vai conseguir fazer uma investigação mais profunda, fechar os diagnósticos, né? Porque a UPA, gente, a gente é bem limitado, a gente não tem máquina de ultrassonografia, de tomografia, é um laboratório bastante limitado, assim, também. Então, até as nossas medicações, porque de fato é um pronto atendimento. Então, eu acho que o maior desafio, assim, é de fato que a rede, né, se amplie no sentido de ter mais leitos, mais alta complexidade para também receber. O outro desafio é que eu acho que, assim, a rede, para ela funcionar bem, tem que estar todo o conjunto articulado. Baixa, média e alta complexidade. Eu vejo que ainda há um grande problema na saúde da família de ser, assim, muitas áreas descobertas, pelo menos na região da UPA. Então esse é o maior desafio. E os outros desafios, de fato, é o trabalho interdisciplinar. Eu acho que o trabalho interdisciplinar na saúde vai ser sempre o maior desafio, pelo menos pra mim acaba sendo, porque
é muito difícil, assim, as pessoas ainda têm uma visão muito assim de cada um no seu quadrado, enfim, é bem complicado. Como é feita a transferência de pacientes para outro estado, caso seja necessário? Juliana, como a UPA é um serviço municipal, a gente não faz transferência para outros estados, tá? A gente só faz transferência para outros hospitais, aí os outros hospitais, se tiverem condições, fazem transferência. A gente só tem uma ambulância na UPA e essa ambulância é para resolver as coisas locais. Claro que dentro da região metropolitana, se o usuário, né, precisar de ir transferido para um hospital, na região metropolitana a gente leva, mas geralmente é para o próprio município, já que existe a pactuação, né, responsabilidade do município. Então, para outras cidades a gente não transfere, a UPA só transfere para outros hospitais da rede. Qual foi o caso mais difícil que você realizou na UPA? Bom, gente, essa é difícil também. Eu acho que todos os casos numa UPA são difíceis, assim. Existem os óbitos, né, por exemplo. O óbito não é a gente que dá notícia, né, gente? Claro que não. Quem dá notícia do óbito é o médico. E na UPA, só que faz a nossa sala, vejam só. Faz a nossa sala e a gente acompanha. Quando eu só tive um óbito até hoje, assim, durante todos os meus meses que eu estou na UPA. Só que aí o médico sai e a responsabilidade de ficar depois com o óbito, com a família chorosa, né, com a família, perder uma pessoa que ela não vai ver nunca mais, assim. Então é bastante difícil ter que administrar isso, né, já que não tem psicólogo na UPA. Então a gente fica um pouco sobrecarregada, é bem cansativo e é um processo assim que dura umas 3, 4 horas, né, porque dependendo do caso, aí tem que mandar para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, né? Se a família não tem condições, a gente precisa assinar o balcão de direitos. Então, sempre são casos difíceis para mim, né? Assim, logisticamente, eu acho bastante complicado. Então, é logicamente um pouco complicada essa logística do óbito, né? Mas claro que existem outros casos, assim, bem difíceis, como, por exemplo, casos de HIV em pessoas muito jovens, eu acho bem difícil, casos de metástases de câncer, casos de mulheres que cometem tentativa de suicídio, né, e não conseguem. Então, são casos assim que me tocam mais, que são mais desafiantes, e principalmente para idosos, assim, é muito difícil conseguir tanto leito em UTI quanto para cuidados prolongados, né, para idosos assim que às vezes precisam de 3 meses de internação, de hemodiálise, são casos bem mais complexos. Às vezes muitos deles ficam assim 5 dias na UPA aguardando vaga. Então é algo assim bem desafiante, porque você se sente assim um pouco limitado, né? Já que a rede não oferta, a gente, quanto profissional, às vezes não pode fazer muito para isso. Jus perguntou o seguinte: uma que acho que todo mundo vai fazer, tá se identificando com a prática na saúde? Bem, essa é a minha primeira experiência profissional como assistente social, né? Quando eu fiz o estágio supervisionado da universidade, eu estagiei numa maternidade. É um pouco diferente maternidade de urgência e emergência, assim, mas é tudo muito rápido na urgência e emergência, e principalmente numa UPA, assim, tudo é o serviço social, né? Qualquer problema, ou joga pro serviço social. Eu geralmente, claro, encaminho pro plantão, mas todo mundo tem essa visão que o serviço é para resolver problema, para resolver moído. Então, eu acho isso um pouco estressante, um pouco desgastante, assim, tá dizendo que isso não é o nosso papel profissional. E na saúde existe muito desvio de função, cara. Mas isso acontece na função pública de modo geral. Então, assim, eu acho um pouco estressante, mas eu gosto também. Mas eu acho que como professora, eu posso contribuir melhor para a sociedade, minha avaliação. Não consigo identificar o nome dela aqui, mas ela perguntou: qual atividade em grupo você realiza na UPA? Bem, na UPA a gente não realiza praticamente nenhuma atividade em grupo, porque é mais atendimento individual, né? Urgência e emergência, pronto atendimento, aquela coisa toda. E na nossa prática em geral, assim, o serviço social, infelizmente, tem abandonado bastante as práticas de grupo, né? Por N motivos, até porque por uma própria requisição da política, limitação da política mesmo, de condições objetivas, de tempo, de uma alta demanda. Então na UPA a gente não faz atendimento em grupo, tá? Deixa eu ver mais. Muita diferença da teoria com a prática? Bem, respondendo aqui essa pergunta, eu não acho que existe diferença entre teoria e prática. Eu acho que são dimensões diferentes, níveis de abrangentes diferentes da realidade. Tudo que eu aprendi na minha formação, assim, texto olhar crítico, a questão social, os direitos sociais,
emissão de documentos para garantia de direitos, eu utilizo na minha prática profissional. O que ocorre é que a instituição e a própria política requisitam de mim funções e competências que ultrapassam o que deveria ser, né? Então eu acho que esse é o problema, não que existe uma diferença teoria-prática, não acredito que exista. Eu consigo muito bem fazer essa articulação. Mais perguntas, né? Como é a interação com os médicos? A pergunta de Pedro. É uma pergunta bem interessante, viu, Pedro? A gente atua bastante com os médicos. Bons e maus médicos existem em todos os lugares. Alguns veem a gente de uma forma bem subalterna, né? Alguns médicos têm complexo de Deus, mas uma parte também trabalha muito bem em equipe. Então eu acho que isso depende muito do profissional e não dá pra julgar a categoria por completo. Fernanda, minha colega, perguntou o seguinte: como fica a sanidade mental depois de um plantão? Cara, eu fico totalmente esgotada, cansada, fisicamente, psicologicamente, dependendo do plantão. Porque, como é plantão, gente, tem plantão que é mais tranquilo e tem plantão que é super confuso, conturbado, cheio de demanda. Então, dependendo do plantão, é bem punk, é bem carregado mesmo. Às vezes não consigo nem dormir. Eu já tive plantão, principalmente quando eu dei um plantão casado, que a gente chama, que é um plantão de 24 horas, eu não dormi. Então esse pra mim foi bem pesadinho. Vamos lá. Joane perguntou o seguinte: o setor de serviço social da UPA realiza atividades que não configuram a atuação? Sim, acaba fazendo, porque tem a história da regulação, né, que eu não acho que deveria ser a gente para fazer. Então acho que esse aí é um desvio de função e de competência bem claro, e que a gente acaba fazendo porque foi feito no início, ficou e tá ficando, né? Mas acho que existe assim uma tentativa de mudar isso, e eu espero que os gestores olhem para isso com maior atenção. O trabalho multiprofissional acontece? A pergunta de Joane. Acontece aos trancos e barrancos, assim, é bem complicado, mas eu acho que a gente consegue ter minimamente um trabalho multiprofissional. Mas eu vejo que há muita má vontade de fazer esse trabalho multiprofissional, é porque as pessoas, assim, não querem ampliar a sua visão, o seu conhecimento, né, para algo que vá além ali da sua prática. Deixa eu ver mais. A colega perguntou aqui se a gente consegue garantir todos os direitos. Bem, acho que a gente tem uma equipe bem comprometida e dentro do possível a gente tenta garantir o máximo. Sendo que não depende só da gente essa garantia, né? Depende do Estado. A gente não controla todos os meios disponíveis para a garantia desses direitos. Mas o que a gente puder articular a rede de serviços assistenciais para que esse usuário seja atendido em sua integralidade, a gente faz sim. Então é isso, gente. Eu respondi algumas perguntas, tá? Que teve, não sei se vai ter mais aí nesse vídeo. Qualquer coisa vocês podem colocar nos comentários, que aí eu vou olhar e quem sabe eu faço um outro vídeo. Mas esse foi um pouco da minha experiência lá na UPA, tá bom? E a gente se vê até a próxima. Se vocês quiserem recomendar vídeos, não deixem de dar o like nesse vídeo, não deixem de se inscrever no canal, seguir nosso Instagram, tudo mais aí que todo mundo já fala sempre, né? E eu vou falar, inclusive, reforçar aqui pra vocês. Um beijo, gente, e até a próxima.